Que Jesus lhe conceda a graça de sua paz e que Nossa Senhora, a Mãe de Fátima, que nós celebramos neste dia 13 de maio, possa derramar sobre você e sobre a sua vida a graça que vem do alto para lhe santificar. Então, nesse dia 13 de maio, a igreja celebra o dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Hoje é celebrado Nossa Senhora de Fátima, que ainda tem católicos, infelizmente, que não conhecem o que se sucedeu em Fátima. O que aconteceu de fato naquela cidadezinha chamada Fátima, que a Mãe de Deus, em 1917, a 13 de maio, veio aparecer lá na cova da ilha, aquelas 3 criancinhas. Então, como aconteceu isso? Como foi? E o que é que nós podemos tirar disso como um chamado à nossa santidade? Então, em 1917, Nossa Senhora apareceu. Mas antes disso, em 1916, apareceu o chamado Anjo de Portugal, que apareceu às 3 crianças para lhes pedir essa oração, para lhes pedir uma preparação. Na primeira aparição do anjo, ele ensinou a elas aquela oração que hoje nós tanto rezamos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Na segunda aparição, o anjo veio lhes pedir, mostrando a eles que eles tinham que fazer muita oração e sacrifício pelos pecados, pedindo a eles que eles rezassem mais ainda. Depois, na terceira aparição e última, ele apareceu com o cálice e a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus, e se prostrou no chão, e o cálice com a Eucaristia ficou suspenso no ar, e as 3 crianças, como que por uma força sobrenatural, se prostraram também, e eles rezaram dessa forma: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, dá para ver, já na aparição do anjo, que todo esse acontecimento que Deus estava realizando para que viesse a sua Mãe Santíssima, para que ela trouxesse aquela notícia através das crianças para o mundo inteiro, já vinha acontecendo como que realmente um chamado à santidade. Vejam que a oração que eles fazem ali, que o anjo ali faz com eles naquele momento, é rezando pelos pecados, é fazendo sacrifícios pelos pecados, é rezando pelos pobres pecadores, pelas almas dos pecadores e pedindo pela conversão deles. Então está mostrando Deus ele pedindo uma renovação nesse movimento que estava sendo esquecido, que dentro da igreja nós somos chamados a levar as pessoas à conversão, a conduzir as pessoas à conversão. E nesse tempo o Senhor veio pedir através de crianças, os seres mais puros que existem, que o próprio Jesus diz, delas é o reino dos céus, para que todo aquele que realmente tivesse fé em Jesus percebesse que aquela manifestação era realmente um sinal divino, porque vinha da boca daqueles nos quais é feito o reino dos céus, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a 13 de maio, apareceu pela primeira vez aquela belíssima senhora, como as crianças descrevem. Aquela senhora vestida de branco, sobre aquela azinheira. Nossa Senhora apareceu, pedindo que eles fossem ali 6 meses seguidos, no dia 13 de cada mês, ao meio-dia, na mesma hora.
E assim as crianças se esforçaram para fazer, mesmo acontecendo tantos empecilhos que com a propagação dessa notícia, muitos não gostaram, muitos acusaram as crianças, quiseram torturar as crianças, para forçar elas a dizerem que tudo aquilo era invenção. E as crianças, mesmo diante de tantas ameaças, mesmo diante de tanta pressão, elas não abriram mão daquela verdade que elas estavam ouvindo de Nossa Senhora. Não deixaram de transmitir e de conservar aquilo como uma verdade, como realmente era. Então só aí já se prova uma grande verdade disso, porque qualquer criança nunca conseguiria inventar tamanha história como a história de Fátima. E qualquer criança, depois de muita pressão, iria falar a verdade, sendo que essas crianças, mesmo sendo acusadas de serem jogadas no óleo quente, de serem queimadas e presas e morrer de fome, elas não abriram mão de viver aquela verdade que estava acontecendo em Fátima, de publicá-la, de falar para todos realmente que era Nossa Senhora que estava aparecendo para eles e pedindo a conversão dos pecadores. Então Nossa Senhora veio fazer um apelo à terra. E é interessante que um dos maiores apelos que Nossa Senhora pede é a consagração da Rússia, pedindo para que os erros da Rússia assim não se espalhassem pela terra. Se não houvesse a consagração da Rússia ao seu imaculado coração, os erros da Rússia se espalhariam por toda a terra. Por quê? Porque justamente nesse período, na Rússia se fundava, crescia cada vez mais o movimento socialista, que nasceu do comunismo, formado por Lenin. E vejam como Nossa Senhora, ela veio realmente dar um alerta, porque o que era que estava nascendo ali na Rússia, e não somente lá, mas já estava se espalhando para outros lugares, era um movimento de fazer com que realmente o mundo perdesse a fé em Deus. A perseguição ao cristianismo, a perseguição à igreja, a perseguição ao Santo Padre. Naquele tempo estava começando ali um movimento que iria fazer com que hoje em dia, como nós nos encontramos, tantas pessoas já não tenham mais interesse nenhum pela santidade, já não tenham mais interesse nenhum pelas coisas do alto e estejam tão presas às coisas da terra. E é tão interessante, antes de o comunismo se instalar na Rússia, havia uma teologia entre eles que dizia assim, que quando o mundo se esqueceu de Deus, Deus enviou o seu Filho à terra, para que os homens voltassem a se lembrar dele, para fazer com que os homens voltassem para Deus. E eles diziam, quando, pois, o mundo se esquecer de Jesus e de seus ensinamentos, então Deus enviará, Jesus mandará a sua Mãe Santíssima, para fazer com que os homens lembrem-se novamente de Jesus. E vejam que Nossa Senhora, ela aparece justamente aí. Outro fato interessante que aconteceu na última aparição é que Nossa Senhora prometeu um milagre para que todas as pessoas acreditassem naquilo que estava acontecendo em Fátima, que foi o chamado Milagre do Sol. Esse milagre foi testemunhado por diversas pessoas que estavam lá, se eu não me engano, mais de 30 mil pessoas. E a quilômetros de distância, pessoas podiam ver o sol a dançar, como que a fazer círculos, a ir e voltar, a girar para todos os lados. Jornais que os escritores desses jornais eram ateus, que viram o milagre e comprovaram realmente ser verdade o que estava acontecendo. Ficaram maravilhados, ficaram muitos desesperados, pensando realmente ser o fim ali, que tudo ia ser destruído. E o sol vinha e se aproximava, mas não queimava aqueles que viam tamanho espetáculo. Sendo que antes disso, o céu inteiro estava coberto de nuvens e estava chovendo. Todas as pessoas estavam molhadas. E quando passou-se, o céu se abriu de repente e o sol começou a fazer aquele espetáculo e todas as pessoas que estavam ali ficaram enxutas. E o que é que isso tem de grande marco para esse tempo? Porque também foi nesse tempo em que o homem criou as chamadas bombas atômicas. Foi nesse tempo em que o homem descobre o átomo e que, pegando o átomo,
pega e cria através dele as bombas. Essas bombas atômicas que destroem em cadeia e acabam com milhares. Então o homem estava ali inventando aquele átomo. E como nos fala Fulton Sheen, se o átomo pudesse falar para nós, ele diria: olha, Deus me criou para que eu servisse a vocês, para que eu fizesse com que a vida fosse sempre maravilhosa, porque eu estou aqui no interior, no formato de cada coisa sou eu. Nada aqui seria bem formado, existiria de fato se não houvesse o átomo. Então Deus criou ele para nos servir. Mas vocês me pegaram e quiseram me manipular como se fossem deuses. E vocês fizeram de mim algo destruidor, que pode destruir a vida de vocês, as casas de vocês, que pode destruir cidades inteiras, países inteiros. Então vocês passaram a ser meus escravos, porque a partir de então as pessoas morrem de medo da bomba atômica, morrem de medo desse mal. Que na Segunda Guerra Mundial, que Nossa Senhora em Fátima também deixou claro, que se os homens não obedecessem aquela primeira guerra que estava acontecendo ali, viria uma segunda, e ainda pior que essa. E Jacinta, a menininha de 9 anos, ela fala justamente isso, que nessa segunda guerra morreria muita gente e que a maioria delas iria para o inferno. É o que Jacinta fala, quando ela vê que os homens não se converteram. Ela diz assim, em algum dos escritos que ela fez, que ela deixou escrito, diz assim: olha, sabes, Nosso Senhor está triste, porque Nossa Senhora disse-nos para não o ofenderem mais, que já estava muito ofendido, e ninguém fez caso, continuaram a fazer os mesmos pecados. Mas na frente, ela vai dizer isso partilhando com uma madre e com também sua irmã Lúcia. E ela diz assim: Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e discórdias. As guerras não são senão castigos pelos nossos pecados. Então, mostrando que toda aquela guerra que aconteceu, que por mais que a história detalhe tais coisas, se você for analisar o fundo, foi por conta dos pecados dos homens. Então, Nossa Senhora vem nos mostrar essa realidade. E quando ela faz o milagre do sol, o que é que Nossa Senhora quer dizer? Vamos agora nos voltar para a ciência. A ciência ensina, e nós sabemos através dela, que o sol, se não existisse a luz do sol, o átomo também não existiria. Porque o sol é o maior produtor dessa energia, que sustenta, que traz essa energia. Então, Nossa Senhora, quando ela aparece com o sol, brincando com ele como se fosse um objeto pendurado assim no seu pulso, numa pulseira, brincando com ele ali, Nossa Senhora estava querendo passar uma mensagem. Que o homem não nasceu para ser escravo da natureza. E que ela recebeu de Deus o poder sobre a natureza. É isso que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12. Apareceu no céu uma mulher revestida de sol. Aquela mulher tinha o sol como as suas vestes. Então ela tem posse. Ela tem posse sobre a natureza. E o que é que Nossa Senhora está dizendo a cada um de nós? Recorram a mim. Nesses tempos em que os homens, lá com o comunismo na Rússia, com o marxismo, os homens querem tirar o olhar de Deus e colocar somente no homem, colocar somente na terra, colocar somente no governo, colocar somente na política e tirarem os olhos de Deus. Eis que Nossa Senhora vem nos convidar a voltar-se novamente para Deus, em que os homens criam bombas para destruir o homem, para fazer o homem escravo da natureza. Nossa Senhora aparece ali controlando o sol, para mostrar que eu nesses dias sou a esperança. Ela é a mulher do Apocalipse, que aparece como um sol, para brilhar sobre a vida de cada um de nós, para fazer que aquele que é o Rei, que é o Santo, que é Jesus, nunca seja apagado de nossos corações, para fazer e lembrar a nós que nós, rezando o texto, que cada um de nós, voltando-se para ela e confiando-se na sua intercessão, confiando-se ao seu amor,
alcançaremos a graça da santidade. Seremos convertidos de nossos pecados e voltaremos com o coração para Deus novamente, o coração que o homem perdeu. E aquele coração tão magoado da Virgem Maria que ela mostra, rodeado de espinhos, haverá de cada vez mais ser reparado através do nosso amor para ela. Então Nossa Senhora pediu a devoção dos 5 primeiros sábados, onde nos 5 primeiros sábados de 5 meses você estará indo à igreja, se confessando e comungando, em reparação pelos ultrajes que sofre o Imaculado Coração de Maria. E logo depois rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora. E o terço é fundamental. E o terço, há séculos, a igreja já vinha com isso. E nesse tempo, as pessoas também já estavam deixando, esquecendo-se do rosário. E o terço de Nossa Senhora vem relembrar a oração do rosário. Que nada mais é do que nós realmente mostrarmos o nosso amor pelo Evangelho, através da contemplação dos mistérios da vida de Jesus e o nosso amor por Nossa Senhora, a nossa reparação, o nosso amor e intimidade com o coração da Virgem Maria. Porque assim como um noivo, que todos os dias chega para a sua noiva e diz, eu te amo, e diz no outro dia, eu te amo de novo, e diz no outro dia, eu te amo de novo, assim nós fazemos com Nossa Senhora. Nós repetimos por várias vezes no Santo Rosário que nós a amamos através da Ave Maria. Nós repetimos várias vezes a Deus que nós amamos o ato maravilhoso dele ter enviado o seu bendito Filho para ser o fruto bendito no seio da Virgem bendita. Que Jesus nos conduza nesse tempo em que o Santo Padre é tão perseguido por esses males que querem tirar a fé da igreja e colocá-la somente nos homens, e colocá-la somente nas políticas e nas coisas dessa terra. Faça com que os nossos corações se voltem para Deus. Que Nossa Senhora faça com que o nosso coração se una ao coração dela, em reparação por todos os ultrajes que são feitos contra nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja, na vida de cada um de nós. Os ultrajes que a humanidade hoje tem cometido, que tanto magoa o coração do nosso Deus, que rezando pela igreja e rezando pela humanidade inteira, nós possamos pedir que o corpo místico de Cristo cresça cada vez mais. Nele, santos, nasça cada vez mais santos para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor nosso Deus, porque é assim que o Senhor quer nos ver, santos. E é esse o chamado que a comunidade Sal da Terra, através de um carisma de conservar o Cristo vivo, ressuscitado, no coração de toda a humanidade, e nós queremos conservar em seu coração o chamado à santidade. Santidade sim, por que não?